Olá, eu sou a Bruna Bittencourt, seja bem-vinda ao meu canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito aqui, já aproveita e clica no botão se inscreve. Se você é arquiteto, a gente vai falar sobre isso aqui no canal. Você já imaginou morar em uma casa projetada pelo seu próprio pai? Um dos nomes mais importantes da arquitetura brasileira, e ainda transformar esse espaço em um ponto de encontro entre design, arte e gastronomia? Pois é exatamente isso que acontece aqui. Hoje eu vou te mostrar a casa do João Grispum Ferraz. Gastrônomo, pesquisador e amante da boa comida, filho do arquiteto Marcelo Ferraz, do Brasil Arquitetura, que projetou esse lar incrível em São Paulo. Uma verdadeira ode ao moderno que mistura afeto, concreto aparente e o perfume de jantares que já viraram lenda entre os amigos. A casa nasceu em um momento de recomeço na vida do João. Recém-separado, ele transformou esse espaço em um refúgio afetivo e, ao mesmo tempo, um laboratório culinário. Os amigos começaram a frequentar, os jantares viraram tradição e o endereço ficou conhecido como Casa do Carbonara. Mas o mais interessante é que, mesmo com essa atmosfera social, a casa mantém um espírito muito íntimo. Tudo ali tem significado, das cadeiras à iluminação, das obras de arte aos temperos na cozinha. O projeto é do Brasil Arquitetura, comandado pelo Marcelo Ferraz e Francisco Fanucchi, que segue uma linha muito característica de escritório. Arquitetura despida, verdadeira, feita com materiais simples e honestos. Concreto aparente, madeira, aço cortem, paredes caiadas e iluminação natural generosa. É uma casa que privilegia o uso e o convívio. Não tem ostentação e sim propósito. Os espaços são integrados e fluem de forma natural, como uma boa conversa em volta da mesa. E é justamente isso, tudo aqui acontece em torno da cozinha, o coração do projeto. Eu gosto de como o projeto valoriza o concreto em seu estado bruto, sem medo das imperfeições. Essa textura traz uma sensação real, humana e conversa bem com o calor da madeira. Talvez eu exploraria pontos sutis de iluminação indireta embutida, apenas para destacar essas texturas à noite e valorizar ainda mais o contraste entre o concreto e o mobiliário em madeira. A cozinha é totalmente aberta para a sala, com aquele balcão generoso que convida as pessoas a se reunirem. João posa ali como se estivesse em um palco, e de certa forma está. O ambiente é funcional, mas ao mesmo tempo cheio de personalidade. Armários em madeira clara, prateleiras limpas e a icônica coleção de facas e utensílios pendurados na parede, quase como uma instalação artística. No jantar, as cadeiras girafa, desenhadas por Lina Bobardi, Marcelo Ferraz e Marcelo Suzuki, junto da mesa Massaranduba, de Cláudio Correia, ambas da marcenaria Baraúna, compõem o cenário. O pendente urucum, do Rodrigo Moreira, completa com um toque escultório e brasileiro. O que eu mais gosto aqui é como o mobiliário e a arquitetura falam a mesma língua. Essa escolha da girafa é perfeita. Ela tem uma leveza visual que equilibra o concreto ao redor. O pendente com formato orgânico quebra a rigidez das linhas retas e cria um ponto focal lindíssimo. Se eu fosse ajustar algo, talvez pensaria em uma variação de temperaturas de luz um pouco mais quente para reforçar ainda mais essa atmosfera acolhedora que o espaço pede. Na sala, o olhar vai direto para o concreto aparente e as grandes obras que compõem o espaço. O sofá Maria, de Marcelo Ferraz, se mistura à tela de Paulo Monteiro, enquanto a lareira em aço preto cria um ponto de equilíbrio entre brutalismo e aconchego. Ali perto, poltronas e cadeiras assinadas por Lina Bobardi, Jean Gilon e Francisco Fanucchi dialogam com esculturas de Emanuel Araújo e obras da tia de João, Esther Grispum. É o verdadeiro encontro entre gerações de criadores brasileiros. Cada peça tem história e todas conversam entre si sem competir por atenção. O piso de madeira amacia a frieza do concreto e traz calor para o espaço. Essa sala é um exemplo de como o design brasileiro tem identidade. O contraste entre o concreto e o mobiliário artesanal é simplesmente perfeito. Apenas com um ajuste pessoal, eu talvez explorasse mais camadas de tapetes para criar uma delimitação mais marcante entre estar e jantar.
Mas no geral, é um ambiente que consegue ser ao mesmo tempo sofisticado e muito humano. João tem uma relação quase afetiva com o design. Além de ser diretor da marcenaria Baraúna, ele cresceu cercado de referências. Lina Bobardi, sua madrinha, trabalhou com seu pai por mais de 16 anos. Então não é por acaso que a casa é praticamente um manifesto do design brasileiro. Bancos, cadeiras, estantes e aparadores são da Baraúna, muitos desenhados pelo próprio pai, e convivem com peças icônicas de Lina e de outros mestres. Mas nada parece de mostruário, tudo está em uso, tudo tem vida. É uma casa que se vive e não apenas te admira. Essa é a parte que mais gosto. Muitos projetos tentam emular o design brasileiro como tendência estética, mas aqui ele é natural, é orgânico. A curadoria do João é afetiva e isso muda tudo. Eu não mudaria nada nesse aspecto, só destacaria como referência para quem busca autenticidade. Misturar o autoral com o cotidiano é o que dá alma à sua casa. A biblioteca na edícula é um charme à parte. Com uma estante da Baraúna, em tons primários, amarelo, azul e vermelho, abriga diversas obras. O quarto segue a mesma linha, simples, aconchegante e funcional. Um aparador de madeira clara, uma superlegeira de Gil Ponte e uma tela azul da Paula Scavazini bastam para criar o equilíbrio entre arte e descanso. A casa é compacta, mas a iluminação natural e o pé direito alto dão uma sensação de amplitude. É o tipo de arquitetura que não envelhece, atravessa gerações. A biblioteca é um ponto alto e eu adoro como a cor foi usada com delicadeza. Ela traz energia sem quebrar a harmonia. Talvez, se eu fosse projetar, incluiria uma poltrona de leitura mais marcante, com textura ou tecido natural para reforçar a ideia de pausa. Mas o conjunto é coerente e traz uma leveza visual admirável. Do lado de fora, a mesa catavento de Francisco Fanucchi divide espaço com os leões de barro de Nuca, que parecem guardar a casa, um símbolo de força do artesanato brasileiro. Esses elementos externos são um fechamento perfeito do conceito que reflete o que quem vive ali gosta de fazer. O concreto e o barro, o moderno e o artesanal, tudo aqui conversa. Se fosse propor uma intervenção, eu criaria um jardim linear mais sutil, apenas para acompanhar a linha da sombra e reforçar o diálogo entre o natural e o construído. Como arquiteta, o que mais me impressiona nessa casa é como ela equilibra racionalidade e emoção. Ela não tenta ser perfeita, ela é honesta. Cada textura, cada móvel, cada quadro conta uma história. E isso é raro hoje em dia. É o tipo de projeto que nos lembra porque a arquitetura é, antes de tudo, sobre pessoas. O concreto aqui não é apenas estrutura, é memória. Ele carrega as marcas da forma, as imperfeições, o tempo. E quando esse material tão rígido se encontra com o calor da madeira e o toque artesanal dos móveis, surge um equilíbrio que só a arquitetura sensível consegue atingir. O que eu mais admiro é como tudo foi pensado para ser vivido. As obras estão nas alturas dos olhos, os móveis têm escala humana, o uso se sobrepõe à estética, mas sem abrir mão da beleza. Essa casa me passa a sensação de que o projeto foi guiado mais por afeto do que por regras. E isso, para mim, é o auge da arquitetura autoral. Eu gosto de pensar que esse tipo de casa ensina. Ela ensina que sofisticação não está no luxo, mas na verdade dos materiais, no uso consciente da luz natural e no diálogo entre o artesanal e o moderno. E principalmente na capacidade de traduzir quem mora ali. É uma casa que inspira a desaceleração, a observar os detalhes, a valorizar o simples. E é impossível olhar para ela e não sentir vontade de estar ali, ouvindo o som dos talheres, sentindo o cheiro da comida e percebendo como cada canto foi pensado para acolher. Ela tem aquilo que toda boa arquitetura deveria ter: verdade, alma e permanência. E você, o que achou da casa do João Grispum Ferraz? É o tipo de arquitetura que te inspira ou você prefere algo mais contemporâneo e minimalista? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. E não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana a gente traz novas análises, tours e histórias inspiradoras da arquitetura brasileira.